Quantos gostam de viajar? Quantos gostam de fazer uma viagem? A maioria das pessoas, elas têm esse prazer, elas gostam de fazer viagens. Umas gostam de fazer viagens longas, outros gostam de fazer viagens curtas. Mas você sabe que também existem aquelas viagens que são inacabadas, né? Infelizmente, existem algumas viagens que a pessoa vai fazer, mas não consegue acabar a viagem, porque a partir dali, né, de um certo trecho, a pessoa tem um acidente, morre, infarta, sei lá. São várias situações que acontecem para uma pessoa ir a óbito. Mas viajar sempre é bom, né? É desestressante viajar, conhecer novos lugares, é maravilhoso. Mas eu não sei se você sabe que no século passado, para se fazer uma viagem de um continente para outro, como por exemplo daqui para a Europa ou da Europa para cá, era mais difícil, porque as pessoas passavam aí no mínimo uma média de 35 a 40 dias dentro de um navio, dentro de um barco, para poder atravessar o oceano. E nós sabemos que nessas viagens, mesmo depois saindo do barco à vela, indo para o barco a vapor, o navio a vapor, diminuiu, claro, um pouco, mas ainda assim existiam muitos perigos nessas viagens. Esses perigos durante a trajetória, a pessoa adoecer, ter necessidade de uma mulher grávida ter que dar à luz no meio da viagem. A comida não era tão boa, ela era precária. Existia também os perigos das tempestades, enfim, perigos é o que não faltava. Inclusive, algumas pessoas, alguns desses barcos naufragavam, a pessoa não chegava ao destino final, enfim. Nós sabemos que hoje, queiramos ou não, nós podemos nos comparar com uma viagem que estamos fazendo. Sim, uma viagem já de um ano, estamos viajando já há um ano, num percurso cheio de acidentes, cheio de coisas ruins, cheio de enfermidades e etc. Hoje, queridos, se você analisar a quantidade de pessoas, dizendo aqui do Brasil, são mais de 220 mil pessoas que morreram. Nessas viagens que as pessoas faziam antigamente da Europa para o Brasil, do Brasil para a Europa, etc., nós sabemos que as pessoas que morriam ali nos barcos não tinha como aguentar os corpos daquelas pessoas. Algumas delas, e por que não dizer a maioria, os corpos eram jogados, né, no oceano, e para poder não haver epidemias mais do que já haviam, porque as doenças elas eram trazidas da Europa e também eram levadas do Brasil para outros cantos, pela quantidade de dias, de tempo que as pessoas passavam, né, dentro de um barco com uma condição muito difícil, mesmo porque algumas doenças elas eram originadas dos asseios, né, da limpeza, que naquela época não existia tanto assim, né? A ciência ainda não estava tão avançada e as pessoas não tinham conhecimento de alguns problemas de enfermidades. Hoje nós estamos traçando uma comparação de uma viagem de 40, 50 dias que alguém passava num barco à vela, num barco a vapor, para uma viagem que o mundo começou no início de 2020. Uma viagem difícil, tal como as pessoas faziam viagens verdadeiras, viagens normais naquela época. Embora hoje nós tenhamos barcos mais possantes, embora hoje nós tenhamos também
uma outra forma de fazer viagens a longa distância em um curto período, como por exemplo fazer uma viagem de avião. Nós vamos notar, queridos, que mesmo um avião sendo tão rápido, percorrendo aí 900 quilômetros, 950 quilômetros por hora, né? Nós sabemos que mesmo com todo o conforto que uma aeronave dessa dá, ainda se corre perigo. Verdade. Se corre perigo, se você entra num Boeing, se você entra num avião, seja ele qual for, o mais possante, o mais seguro, você vai ter problemas como já tivemos algumas vezes de aviões que saíram de São Paulo e caíram, infelizmente, no oceano. Tem o perigo de um maluco, um louco, um doido, um homem bomba entrar junto com os passageiros, né? E de repente ameaçar e detonar uma bomba. Dentro de um avião existe o perigo também de doenças respiratórias, de gripes, de contaminações diversas. Uma pessoa com uma gripe comum e ficar espirrando dentro do avião, é claro que com aquele espaço fechado, ar-condicionado ligado, algumas pessoas poderão contrair aquela gripe, mesmo que seja uma gripe comum, ou uma H1N1, ou uma gripe suína, ou sei lá, existem tantas doenças. Você está perguntando, mais apóstolo, onde é que o senhor vai chegar? Você vai ver daqui a pouquinho onde é que nós vamos chegar. Porque seja no século XIX, seja no século XX, seja no século XXI, quem faz uma viagem está correndo perigo. Uma viagem curta, daqui Manacapuru, 84, 85 quilômetros de Manaus, uma viagem muito curta. Quantas pessoas já perderam a vida nessa curta viagem, daqui para Manaus, de Manaus para esta cidade? Muitos iam até não tão rápido, iam de carro, e ainda assim correram risco de morte. Algumas não sobreviveram e morreram. Queridos, quando não estávamos dentro dessa pandemia, tínhamos uma certa sensação de segurança. Dentro dessa pandemia, nós notamos que tanto no passado, quanto no presente, e quanto no futuro, enquanto se tiver com vida na terra, haverão perigos para se superar. Haverão ameaças para se superar. Haverão problemas para se resolver. Eu não sei se você sabe, voltando um pouquinho à situação do avião, lá dentro do avião, quando se está já com as portas fechadas, nós sabemos que existem problemas de níveis de oxigenação ou níveis de oxigênio. Quando há pressurização, vai se depender de altitude e do controle do oxigênio que se vai ter dentro da aeronave. Falando nisso, quantas pessoas não morreram por causa do oxigênio? Aí eu quero perguntar algo de você. Porventura você vai deixar de viajar? Você tem uma necessidade de ir a uma cidade? Você tem uma necessidade de tirar férias com a sua família? Você tem necessidade de ir e vir, fazendo faculdade, fazendo graduação, fazendo algum tipo de especialização ou estudando em uma outra cidade? Você vai ter condições de parar, de se locomover, ou de moto, ou de carro, ou de barco, ou de avião? Não.
você não vai deixar. Porque a necessidade vai levar você até esse local. Porque você, queira ou não, vai enfrentar, entre aspas, né, esse terror, esse medo. E com pouco de tempo, com a graça de Deus, em nome de Jesus, todo esse medo vai passar. Mas isso não quer dizer que o perigo vai deixar de existir. O perigo vai continuar existindo. Porque você terá que fazer uma viagem. Sabe, irmãos, tem algo muito tremendo nessa palavra que Deus me deu hoje. No livro de Mateus, quero pedir ao Júnior, no capítulo de número 4, no versículo de número 35. E o versículo de número 36 diz assim: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. E deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem. Veja, Jesus fazendo uma viagem, uma necessidade de sair de um lugar e ir para outro, porque já estava tarde, já estava anoitecendo, ele tinha cumprido a sua missão ali naquele lugar, mas ele precisava ir a outro. Então ele já estava no barco, os discípulos entraram naquele barco e partiram. Deixaram uma multidão para trás, porque na frente já existia uma outra multidão para ser ministrada, para ser evangelizada, para ser ensinada. Quando eles entraram no barco, começaram a travessia, alguns outros barcos também os acompanhavam, mas o perigo começa a se aproximar. Sim. Versículo 37. No versículo 37, queridos, diz assim: mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que Jesus estava, começava a se encher de água. Veja, os discípulos em uma viagem, um barco à vela, uma tempestade, e a gente sabe que mesmo em lagos ou mar, aonde seja um estreito, dependendo da pressão do vento, o perigo aumenta cada vez mais. E a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo nesse barco, mas aqueles que estavam acordados, que começaram a ver, que começaram a notar, que cada vez mais a tempestade ficava mais intensa, que cada vez mais aquela tempestade ficava mais forte, e que a pressão do vento contra a água e a pressão da água contra o barco começava a haver um certo receio, um medo e um terror começou a pairar sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração dos discípulos. Enquanto isso, Jesus dormia. E quem não estava dormindo, estava vendo a grande tempestade acontecer. Queridos, nós estamos numa viagem, e nesta viagem está acontecendo uma grande tempestade. Nós estamos transitando num percurso, num certo lugar, aonde todos têm encontrado dificuldades de percorrer, de caminhar, de prosseguir. Nesse tempo, independente de ser ou não ser evangélico, e
Quando se diz a pessoa, o cidadão é evangélica, ela não tem medo, ela não tem terror, ela não tem medo. Não. Porque nós estamos contemplando 12 homens que estão andando com Jesus, 12 homens que estão percorrendo, que estão ouvindo Jesus diretamente, estão vendo Jesus curar, libertar, restaurar, multiplicar peixes e pães, alimentando multidões, e nós estamos contemplando aqui os discípulos aterrorizados por causa da tempestade. A minha pergunta hoje para você é: você está com medo da tempestade? Você está nesta viagem, percorrendo já praticamente mais de um ano, você está no mar já há mais de um ano? Ei, já pensou? Nós estamos com uma tônica, os jornais não falam em outra coisa, a não ser em morte, a não ser em vítimas, a não ser em pessoas infectadas nesta pandemia. E aí, nós notamos, queridos, nos grupos das redes sociais, pessoas extremamente aterrorizadas, com medo, amedrontadas, apavorizadas. E algumas pessoas estão chegando com Deus e perguntando: Deus, tu não vai fazer nada por nós, tu não vai fazer não faz nada por nós, a coisa está fedendo, a coisa está difícil, eu não consigo mais seguir, e tu não faz nada pela gente. Você sabia, queridos, que os discípulos, eles chegaram com Jesus no versículo 38, ele diz assim na parte A do versículo: entretanto Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. A parte B: inquietos, acordaram-no gritando: mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ei, analise aqui, querido, o que eles estão fazendo. Eles estão aterrorizados, eles estão amedrontados, eles estão perplexos. Jesus deitado, uma almofadazinha na sua cabecinha, ele estava seguro. Ele estava dormindo porque ele sabia que eles estavam seguros. Ele sabia que por mais que a tempestade tivesse piorado, por mais que os ventos fossem fortes, por mais que o banzeiro fosse alto, e por mais que as pancadas desta água fossem fortes demais no casco do barco, eles estavam seguros. Mas quem não tem visão espiritual, como os discípulos não tinham, não se sentiam seguros. Porque quando nós não temos visão espiritual, nós podemos estar onde estivermos, fazer o que fizermos, nós poderemos ter o cargo que for, o nome que for, ocupar um espaço em uma rede social, ministerial ou pública, se ainda assim nós não tivermos o Senhor, a segurança espiritual, todo e qualquer processo na vida que nós passarmos, seja no presente ou seja no futuro, nós seremos pessoas emocionalmente doentes. Os discípulos ainda não estavam curados na sua alma e ainda não tinham a certeza
absoluta de quem estava com eles era o príncipe da paz e não o príncipe da guerra. Jesus não estava ali por acaso, assim como ele não está hoje na sua casa por acaso, assim como ele está agora com você aí do seu lado por acaso, ele não está, ele não nos acompanha por acaso. E os discípulos, coloca de novo aí, Júnior, por favor, o mesmo texto. Os discípulos, eles se levantaram no versículo 38, dizendo: Jesus, mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Assim como você tem dito isso para Deus. Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda. Ajuda meu filho, ajuda minha esposa, ajuda meu pastor, minha pastora que está no hospital. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, que isso não vai agradar muita gente. Muitas pessoas que partiram para a eternidade, partiram com Jesus no coração, tiveram um tempo muito precioso até a sua própria morte, do momento que adoeceram até a sua morte, e esse tempo, e hoje eu comprovei isso com testemunhos, e esse tempo que eles tiveram, foi o tempo para reconciliar-se com famílias, com esposa, com filho, com filha, com marido, com esposa e etc. E que se essas pessoas morressem num acidente, elas não teriam tempo de fazer as reconciliações que fizeram. Você sabia disso? Por isso, tem coisas que nós não saberemos. E nos últimos dias, no dia da igreja, que a igreja estiver com o Senhor, muitos terão surpresa de pessoas que não eram evangélicas e que no final da sua vida reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador e foram salvas. Pessoas que já eram evangélicas, mas que estavam afastadas, que no processo da doença, começaram a perceber que não iriam resistir e se reconciliaram com o Senhor. E eu volto a dizer o que acabei de dizer aqui para você, só para enfatizar, que se essas pessoas tivessem morrido em um acidente, ou de barco, ou de carro, ou aéreo, elas não teriam tido o tempo que tiveram para reconciliar-se com os homens e principalmente de reconciliar-se com Deus. Eu quero dizer, irmão, amigo que perdeu alguém nesta pandemia, o único consolo, meu amado, que você poderá ter é do Espírito Santo, testemunhando no seu coração que o seu parente, que o seu amigo, que o seu irmão, que essa pessoa que você tanto ama, mas que perdeu, está verdadeiramente, de fato, com Jesus, descansando no Senhor. Quando nós estamos numa tempestade, não tem tempo de pensar em muita coisa. Eu me lembro, Júnior, que estava indo para o Novo Airão, para o sítio
da igreja que fica aqui no quilômetro 26. Eu estava com o Vanilson, né? Eu contei esse testemunho uma vez, mas como nós estamos numa rede social e a coisa, ela voluma muito mais do que na igreja, no templo, quando nós estávamos fazendo uma curva, o pneu traseiro da moto estourou. E eu estava fazendo uma curva para a direita e a moto só obedecia indo para a esquerda. Querido, a única coisa que vem na nossa mente é: Senhor, me ajuda. Jesus, me perdoa. Jesus, me salva. Não deixa que venha um carro, porque se naquela hora viesse um carro no sentido contrário, se eu tentando fazer a curva para a direita, a moto só ia para a esquerda, até que nós chegamos na beirada do outro lado da estrada. A moto parou e eu só pude dizer: obrigado, Jesus. Porque quando nós estamos em um perigo iminente, não vem outro nome, não vem outro ser, senão me socorre, Jesus. Deus tem misericórdia de mim. Então, naquele momento, os discípulos viram que ali estava alguém, Jesus. Eles mesmos chegam com Jesus e dizem: mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ou seja, ele não tinha muita coisa para dizer, senão: Senhor, pelo amor do Pai, nos socorre. Nos ajude, porque o barco vai afundar. Eu quero lembrar que uma boa parte deles já eram pescadores, sabiam nadar, podiam chegar numa margem, porque o mar, o mar da Galileia não é muito extenso, a largura dele não é muito grande, é uma largura de praticamente, talvez menor do que o nosso Rio Solimões, a largura dele. O mar da Galileia. Mas sabe, ali naquele momento, eles tinham ciência de que mesmo podendo nadar para a margem, naquele vento, naquela força, na força daquela tempestade, eles iriam morrer se não fossem recorrer ao auxílio de Yeshua, do Alfa, do Ômega, do Emanuel. Irmão, quem tem Jesus no barco está seguro. Não importa aonde você esteja, não importa que viagem você esteja fazendo, se Jesus está com você, você está seguro. Agora eu me lembrei, né, de um testemunho que o apóstolo René, nosso apóstolo René deu, que ele estava no avião e houve um problema muito grande, ele estava do lado de uma senhora, e a senhora meio atribulada, porque o avião deu um problema e eles iriam cair, e ele disse para a senhora: não se preocupe, porque nós não vamos cair, Deus está conosco, e eles não caíram. Aí você pergunta: o que é isso então? O próprio Jesus, ele dá a resposta. O texto, o pano de fundo, inclusive eu fiz questão, né, de colocar aqui no fundo, Jesus no barco e os discípulos todos voltados para ele. Eu até virei para o lado errado, né, porque eu estou oposto, né? Eu tenho que virar para cá, para a direita, que é justamente para onde vai dar aqui na tela. Então, imagina, queridos, no versículo 39, pode soltar, João, versículo 39, diz assim, a parte A: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, te acalma. Irmão, nós estamos falando de uma ação da natureza. Nós estamos falando de algo que
o homem natural não consegue dominar. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, a força da verdadeira autoridade. Existem situações na nossa vida que nós sabemos que não temos poder para resolver, humanamente falando. Existem coisas que você se vê, existem problemas que você se encontra, existem situações inúmeras na família, no trabalho, na vida financeira, que você chega a um lugar, a um ponto, onde você mesmo diz, eu não tenho o que fazer. Aqui acabam-se as minhas forças, aqui acabam-se o meu poder de solução. E quando se acaba o poder de solução humana, começa o poder de solução divina. O versículo 39 é a parte B, porque eu só li a parte A. O vento parou e fez-se uma grande calma. Uau! O vento aquieta-se. Como que ele aquieta-se? Ele aquieta-se debaixo de uma ordem divina. Então, quando nós entendemos o que é a autoridade é simplesmente uma ordem dada, uma ordem obedecida, e dentro dessa ordem dada e essa ordem obedecida, se vê o nível de autoridade. Talvez hoje você esteja passando um problema sem solução humana. Não se preocupe, existe solução divina. Talvez você esteja desenganado dos médicos, da medicina, da ciência. Não se preocupe, porque quando o limite chega na medicina e na ciência, começa realmente a solução divina. O vento parou, fez uma grande calma. Não tinha aparelho, não tinha um botão para apertar ali não, irmão. Não tinha uma tomada para ser desligada, do tipo, o vento está forte, como se fosse um ventilador, e de repente tira, despluga a tomada e o vento para. Não foi assim não. Foi a autoridade daquele que era, que é e que há de vir. Foi a autoridade daquele que estava no princípio com Deus. Foi a autoridade daquele verbo encarnado. Glória ao nome do Senhor. É a autoridade que nós vimos de Yeshua dizendo tanto às igrejas como as igrejas do passado como a igreja do presente: você tem que levantar essa autoridade, porque eu entreguei essa autoridade à igreja. Jesus disse: obras maiores vocês farão, obras maiores do que esta vocês farão, porque eu vou para o Pai. Aí você pergunta: então o vento acalmou? Sim. O banzeiro parou? Sim. Sim. O problema foi resolvido? Com certeza. O seu problema vai ser resolvido em nome de Jesus, será. Sua enfermidade vai embora, em nome de Jesus ela vai. Suas perturbações vão sumir com o estalar do dedo? Não, se não for pela autoridade do nome de Jesus e a ordem que você entregar para você mesmo. O vento parou. Aí a gente pergunta:
né? Por que que os discípulos ficaram com tanto medo assim? Por que que eles viveram esse terror, sabendo que Jesus estava no barco? Você sabe por quê? Jesus responde. Coloca aí, Júnior, por favor, verso 41. Desculpa, coloca o 40. É o 40. Coloca o 40, porque senão a gente vai sair da linha. Coloca o 40. Depois que Jesus disse, no verso 39, ele diz assim, e ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, isso é o 39. Deixa o 40 aí. O vento parou e fez-se uma grande calma. Ok. Agora o 40, ele diz assim, e disse-lhes, por que vocês estavam com tanto medo? Ainda não tem fé? Então, a pergunta é, por que vocês estavam amedrontados? A pergunta é, por que você não consegue mais dormir? A pergunta é, por que você está ativo 24 horas e a sua alma não consegue descansar? E por que você anda tão preocupado por causa da pandemia? Porque você está em casa preso e você quer ir para cá, para a rua, para farrear? É isso? É porque você não tem fé. É porque falta fé na humanidade. É porque está faltando fé nos discípulos de Jesus. É porque está faltando fé nos membros das igrejas. É porque está faltando fé na linha dos líderes, dos 12, dos pastores, assim como faltou fé nos 12 discípulos que estavam naquele barco. Jesus pergunta deles, ainda não tem fé? Se essa pergunta foi feita para eles, veja nas entrelinhas o que Jesus estava dizendo. Se vocês tivessem fé, vocês não estavam com medo do jeito que vocês estão. Se vocês tivessem fé, vocês não estavam espantados com o que eu fiz, com o que eu acabei de fazer, porque a fé já vai na frente dizendo, ele vai acalmar, ele vai resolver, o barco não vai naufragar e vocês não vão morrer. A fé, ela é o ponto forte daquele que crê em Jesus, porque como ele mesmo diz em Hebreus 11, né, é fundamento de coisas que se esperam. Você está fundamentado naquilo que vai acontecer, você sabe que vai acontecer porque há um fundamento para você crer nisso. Jesus perguntou, vocês ainda não têm fé? Será que tudo que eu fiz, acabei de fazer, nós estamos vindo de um grande evento, onde pessoas foram curadas, pessoas foram alimentadas, pessoas foram restauradas, e vocês acham que eu vim para o mundo para morrer afogado aqui? Claro que isso aí eu estou parafraseando. Amado, irmão, querido, eu preciso, como servo de Deus, e você como serva do Senhor, precisamos exercitar essa fé. A igreja precisa tomar um posicionamento nessa pandemia. Os líderes precisam tomar um posicionamento nessa pandemia. Uma boa parte estão como coitados, dentro de casa, não fazendo nada e só criticando. Em vez de você criticar, ou a autoridade, ou o seu pastor, ou alguém que ficou de lhe ajudar em alguma coisa, faça você mesmo. Exercite sua fé. Diante do Senhor,
Você é responsável pelo dom que Ele já entregou a você? Ainda não tem fé? Ei, se creres, verás a glória de Deus. Quem crê nele sabe do que ele é capaz de fazer. Quem acredita em Jesus sabe o que ele é capaz de executar. O próprio Jesus coloca uma característica de Deus. Ele diz: vocês que vendo um filho pedir um pão, porventura, vai entregar uma serpente? Se vocês, que são maus, procuram dar boas coisas aos seus filhos, imagine o Pai Celeste como tem prazer de entregar boas coisas aos seus servos. Os discípulos estavam espantados com o milagre. Versículo 41, Júnior. E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar lhes obedece? Quem é? Quem é este? É o Filho de Deus. Quem é este? É o Emanuel. Quem é este? É o começo, é o fim, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o Senhor da natureza, é o Senhor da terra, é o Senhor do universo, é o soberano, é o que verdadeiramente tem autoridade, a autoridade para curar suas feridas, a autoridade para curar o seu corpo, a autoridade para salvar você, a autoridade para perdoar você, a autoridade para reconstituir sua família novamente, a autoridade para entregar de volta a felicidade que você jogou fora, a autoridade de libertar você do vício, da droga, do cigarro, da maconha, da bebida. Ele tem autoridade para fazer de você um novo homem, e se você verdadeiramente quiser ser um novo homem, aleluia, então tome essa autoridade e se converta ao Senhor, porque hoje Ele quer entrar na sua casa. Você vai ficar espantado com o que Deus vai fazer dentro da sua vida, porque quem acredita na autoridade do Filho de Deus não ficará decepcionado. Não ficará, de maneira nenhuma, aleluia, de maneira nenhuma vai ficar decepcionado. Sabe, irmãos, hoje nós estamos como se estivesse fazendo essa longa viagem. Hoje nós estamos vivendo como se estivéssemos atravessando um grande oceano. Você sabe que quando se entra, tem algumas pessoas que quando entram na água, começam a ter náuseas, vômitos, começam a ficar perturbadas por causa do banzeiro, né? Não é isso? Você conhece alguém assim? Entrou num barco, aí fica enjoado. Eu conheço gente até que fica enjoada de entrar num ônibus, só com o cheiro do ar-condicionado dentro do ônibus já começa a vomitar. Perdão pela palavra. Ei, tem muita gente perturbada. O nível de perturbação na mente é exorbitante. O nível de perturbação de pessoas por causa de tudo que tem acontecido nesses mais de praticamente 12 meses. Pessoas entrando até na síndrome do pânico. Sim, meu querido, verdadeiramente. Pessoas com insônias. Pessoas porque estão muito tempo dentro de casa, estão com mau humor, estão extremamente mal-humoradas, com medo, aterrorizadas. Pessoas vivendo um nível de ansiedade terrível. E eu quero fazer um parênteses aqui, apenas para lembrar alguns irmãos
que a ansiedade tem matado muitas pessoas, e essas pessoas que morreram foram sepultadas como se tivessem morrido pelo Covid-19. Elas não morreram por causa do Covid, elas morreram por causa da ansiedade. Eu não estou dizendo que sejam todos, eu estou dizendo que tem pessoas que morreram por causa da ansiedade. Algumas morreram porque viram outras morrerem do lado e apavorizaram-se de uma forma tão terrível e foram a óbito por causa da ansiedade. Agora note, nessa questão do isolamento social, pessoas que já estão com quase um ano que não saem de casa, o nível de estresse que essas pessoas estão vivendo, irmão. Você sabe que brasileiro ele gosta de estar na casa dos outros, né? Tomando café, assando uma carne, algumas pessoas tomando uma cerveja, outras fumando um baseado. Brasileiro é para tudo, né? Agora veja o nível de solidão dessas pessoas. Nós estamos falando aqui alguma coisa bem ampla, bem abrangente, ok? Agora veja o nível de solidão de algumas dessas pessoas. Veja o nível de depressão de outras dessas pessoas. Irmãos, estresse, solidão, depressão, leva a um desânimo terrível, horrível, chegando aonde o diabo quer. O desânimo é um grande inimigo dos nossos pensamentos nesses tempos de pandemia. A depressão, seja ela avançada ou inicial, leva ao óbito espiritual e ao óbito físico. A maioria das pessoas, irmãos, vão precisar continuar a sua vida. As que morreram, infelizmente, não tem mais o que dizer. Mas as que vão continuar vivas, vão se matar? Não. Vão deixar de viajar? Não. Vão deixar de viver? Não podem. Você tem que seguir sua trajetória. Você tem que seguir sua viagem. Você tem, porque você fez uma viagem longa, vai acabar. Isso que nós estamos vivendo vai acabar, estamos mais perto. Eu estou dizendo para você, nós estamos mais perto do que você imagina. Eu comparo ao término da pandemia a um dia quando eu estava, no ano passado, eu estava enfermo, estava com Covid-19 mesmo, não vou enganar ninguém não, estava até o gogó de Covid. Irmão, teve uma noite que eu estava tão ruim, eu estava péssimo. E até que consegui dormir. Quando foi de manhã, irmãos, eu acordei como se eu não tivesse nada. Eu fiquei surpreso de me ver daquele jeito. Tinha dormido um trapo e tinha acordado renovado. Então, o fim dessa pandemia está mais perto do que você imagina. Em nome de Jesus, recebe aí, diga pelo menos amém. Diga amém, irmão. Tome posse agora em nome de Jesus, porque eu tomo. Então, a vida vai continuar. E como nós vamos lidar com esses perigos que vão acontecer? Porque nós vamos sair dessa, acredite, vão haver outras dificuldades na frente, querido, porque a vida não para, o mundo não para, as mentes do mal também lá fora não param. Existe gente para pensar em vida, mas tem gente pensando já em matar outros. Então nós precisamos estar preparados emocionalmente
E não só intelectualmente, sabe por quê? Porque as pessoas têm procurado conhecer muito e praticar pouco. As pessoas querem um nível intelectual exorbitante, mas não querem praticar a inteligência da vida e a sabedoria do mundo espiritual. Então, a vida vai continuar em nome de Jesus para mim, a vida vai continuar em nome de Jesus para você, amém? Mas, como nós vamos lidar com os perigos que vão vir? Perigos naturais, perigos de várias formas. Como nós vamos lidar? Nós precisamos lidar primeiro com medo. Nós precisamos saber lidar com pavor. Nós precisamos saber lidar com aquilo que nós não sabemos que vai acontecer. Os discípulos não estavam preparados para aquela tempestade. Mas Jesus estava preparado para aquela tempestade. Jesus não estava dormindo à toa. Ele não estava com preguiça, irmão. Ele poderia estar cansado, humanamente falando. Mas o seu espírito estava ativo. Sabia? O espírito dele estava ativo. Então nós precisamos manter o nosso espírito ativo. Dai-me, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável. Um espírito inabalável é um espírito ativo. Então, assim como os discípulos estiveram no barco, sofreram essa ação natural de uma tempestade que veio ao encontro deles, mas eles tinham quem no barco? Jesus. Quem você tem para lhe defender? Quem vai lhe defender? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, então não devo temer o homem, porque a Bíblia diz, queridos, não temeis o homem, que apenas tem o poder de matar o corpo, antes temei a Deus, que além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Então eu preciso depender mais dele, eu preciso focar mais nele, eu preciso colocar minhas angústias, meus estresses, minhas emoções todas nele, e eu preciso descansar nele. Entregar o caminho a ele, descansar nele, e o resto ele vai fazer. Então olha, o motivo do medo era o quê? Era a falta de fé. Então, remédio para medo é fé. Antídoto para medo, para pavor, é fé. Vacina para medo é fé. Eles não estavam vacinados. Então eles tiveram pavor. Encerrando, queridos, Deus vai te surpreender. Vai. Deus vai te surpreender. Sabe por quê? Porque ele surpreendeu. Nós vimos aqui Jesus surpreendendo os discípulos. Nós vimos aqui que ele diz e declara, aleluia, eu sou aquele que o vento e o mar obedece. Eles ficavam perguntando quem é esse que tem até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus. Quem é esse que a doença lhe obedece? É Jesus. Quem é esse que a morte lhe obedece? É Jesus. Jesus. Jesus é antídoto, é vacina, é vida, é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Aí você está dizendo, então eu não preciso me vacinar? Claro que sim. Faça a sua parte. Você não se vacinou quando era pequeno? Quantas vacinas você tomou? Você perdeu, foi conta, você não sabe, nem você sabe. Só sua mãe sabe as vacinas que você já tomou. O que custa tomar mais uma? Eu estou falando aqui é a vacina espiritual, meu irmão.
Eu estou parafraseando aqui e eu estou fazendo uma comparação. Começamos essa ministração falando de viagem. As viagens que eram difíceis da Europa para o Brasil, do Brasil para a Europa ou para outros continentes. Nós colocamos aqui as dificuldades que cada uma dessas viagens tinha e pessoas até que morriam no meio da viagem por conta das doenças. Que os corpos muitas das vezes não chegavam ao destino porque tinham que ser lançados no mar, porque não tinha como tolerar semanas com aquele corpo naquela embarcação. Pessoas que acabavam de morrer e que eram jogadas na água, no mar, feito o próprio sepultamento ali. Estou dizendo para você que tudo que você está passando, ou eu, ou nós passamos, e estamos passando no presente, vai findar, vai acabar, porque nós temos um Deus que zela e que vela e que cuida de nós. Eu estou dizendo para você que Ele vai acalmar a tua tempestade, porque Ele tem a autoridade e tem o poder, porque Ele é o Deus da cura, porque Ele é aquele que cura a depressão, é aquele que cura da ansiedade, é aquele que cura do estresse, é aquele que cura da solidão. Por isso, Ele vai curar toda a agitação da sua alma. Mas Ele vai curar quando? Ele vai curar quando você quiser que Ele cure. Quando você der uma ordem a essa sua alma teimosa. Porque a alma ela é teimosa, irmãos. Estou dizendo para você, a alma ela teima em querer conversar com o inimigo. Se você não consegue dormir, dê uma ordem, porque a Bíblia nos diz no Salmo 4, que em paz eu me deito e logo pego no sono. Eu quero profetizar aqui que hoje você vai ter o melhor sono da sua vida, e você vai ser curada dessa insônia, você vai ser curado dessa solidão, dessa depressão, você vai ser curado desse estresse, você vai ser curado dessa ansiedade, porque Deus é comigo, assim como Deus é contigo. Deus é conosco e vai até o fim. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém, queridos? Você vai vencer, você vai chegar do outro lado. A viagem está acabando, falta bem pouco. As grandes tempestades do mar, você já venceu. Se ainda vier alguma outra, você vai vencer. E eu quero terminar lembrando a você a tempestade que Paulo enfrentou quando ia para Roma. Paulo estava sendo levado para Roma como prisioneiro, e ele estava no navio seguro, e no percurso da viagem, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade, e que naquele momento, quando os soldados viram que o barco iria naufragar, porque a força do vento levou o barco contra algumas pedras, um grande perigo ali, e começou a bater naquelas pedras, e o barco começou a naufragar. Alguns soldados disseram: vamos matar os presos aqui, porque senão eles vão fugir. E o outro soldado, dirigido por Deus, diga: não vai matar ninguém aqui não, vamos todos ser salvos. E Paulo disse: ninguém dessa embarcação vai morrer. Olha aí, ninguém dessa embarcação vai morrer. Eles pularam na água, conseguiram chegar em terra firme. Ninguém morreu. Então, por mais que a pessoa, por mais que o crente, por mais que o cristão, por mais que o irmão ou a irmã passe por alguma dificuldade, até o barco naufrague, o importante é a sua vida ser salva. O importante é você sobreviver. Sobreviva. A palavra de hoje é: na viagem você vai sobreviver. Nessa viagem aqui,
essa viagem aqui você vai sobreviver. O Senhor do universo vai fazer você sobreviver. O príncipe da paz vai fazer sobreviver. O Yeshua, o desejado das nações, o Senhor dos céus, vai fazer você viver. O Alfa, que é o começo, o Ômega, que é o fim, então Ele tem a solução para tudo que você imagina e que você não imagina. Então, se agarre nele, confie nele, descansa nele e seja restaurado por ele. Em nome de Jesus, que hoje a cura chegue na sua casa. Em nome de Jesus, que hoje a libertação chegue na sua mente. Em nome de Jesus, que essa ansiedade, que essa depressão, que essa preocupação caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que tem autoridade para fazer a tempestade se acalmar, faça acalmar a tua alma agora, 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 e que hoje o Senhor, aleluia, hoje o Senhor te dê a solução e a cura que você precisa, porque Ele tem a autoridade para fazer isso, e na autoridade do seu nome, do nome que é sobre todo nome, seja liberto, seja curado, seja restaurado, e receba hoje a tua salvação, porque nele nós somos salvos verdadeiramente, e nele nós somos libertos de fato. Se pois o Filho vos libertar, realmente, verdadeiramente, nós seremos libertos. Amém? Amém, meu irmão? Dê uma multidão de améns aí. Coloque tudo na cruz. Entregue tudo para Jesus. Confia nele, mas confia mesmo, incondicionalmente. Diga comigo: eu vou confiar, eu confio nele incondicionalmente, sem reservas, porque ele tem a solução para o seu problema. Senhor, que essa alma, que esse coração hoje descanse em ti, que a paz que vem de ti, entre, penetre nessa alma, e que expulse toda ansiedade, que anule toda preocupação, e que anule toda depressão, e que hoje o Espírito Santo, entra nessa casa, entra nessa vida, entra nessa mente, aumenta esta fé, faz esta fé ser algo mais forte, que Ele mesmo se surpreenda com a fé que hoje renasce no seu Deus. Obrigado, pois te agradecer. Muito obrigado, meu Pai, pois te pedi, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu, né, irmão? Quando a viagem acabar, essa viagem, poderá haver alguma outra. Mas não fique com medo, não. Eu gosto de estudar, muitas das vezes, a vida de Paulo. Quanto tempo Paulo ficou preso em uma prisão domiciliar. Quando ele estava para morrer, ele disse, escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira. Mas o quê? Guardei a fé.
Guarde a fé. Simplesmente. Guarde a fé. Que ferramenta poderosa é essa que o Senhor nos entregou? A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, que foi aquela que fez Deus amar mais Abraão. A fé, que fez com que Enoque fosse transladado. A fé, que fez com que Elias fosse arrebatado num carro de fogo. A fé, que fez com que Davi, depois da repreensão que Deus enviou através de Natã, conseguiu ser restaurado na sua vida espiritual. Restauração pela fé. Que Deus em Cristo te abençoe, mesmo em nome de Jesus. Nós chegamos ao final. Nós temos aqui no seu painel esquerdo o QR Code para você ofertar. Normalmente num culto você iria ofertar ou devolver seu dízimo. Que você sinta-se à vontade para isso. Na terça-feira teremos nossa reunião com os nossos 12, pelo programa Meet do Google. É um programa muito bom, que comporta muitas telas, e a reunião não é fechada aos 12, a reunião é fechada a todos os líderes da igreja. Nós estamos fazendo assim, esses dias. Espero que a nossa conexão em casa esteja bem. Não pudemos fazer na semana passada por causa da lentidão, não estava sem combate. Mas eu conto com a presença de todos os líderes nessa reunião, amém? Para nós traçarmos alguns projetos da igreja, inclusive estamos trabalhando com pessoas que estejam com problemas de alimentação. Se você está com problema de alimentação, você não tem recurso para alimentos, essa semana, com a graça de Deus, nós conseguimos algumas cestas básicas e distribuímos, amém? Não tiramos foto, não, de quem está recebendo, nada disso. Não vamos fazer esse tipo de coisa, porque a Bíblia diz que aquele que ajuda, aquele que vai fazer algo na direção do próximo, a mão direita não pode deixar que a esquerda veja. E a esquerda é você. Não é que você seja da esquerda, tá bom? Você é da direita. Mas é só o exemplo que Jesus deu, tá bom? Olha aí. Amém? O João está rindo aqui. Mas é isso. Então a gente não pode ficar tocando trombeta porque eu estou falando isso para você aqui, para que como o Júnior está falando aqui, tem gente que toca trombeta para ganhar mídia. Eu não preciso de mídia, irmão, eu não sou candidato a nada, eu já sou eleito. A Bíblia diz que vós sois geração eleita. Então eu não preciso aqui estar fazendo média, porque eu não preciso do teu voto. Não preciso não. Tá bom? Eu já sou eleito por Jesus. Acabou. Então eu não sou candidato a nada, estou longe disso, meu chamado é para ser pastor, e nessa chamada eu vou permanecer em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Amém? Por isso, se alguém sabe de uma pessoa, uma casa que está passando dificuldade de alimentação, venha no meu PV, coloca aí, Júnior, para mim, rapidinho. Acho que já tem aí, né? 981668396 é o número do meu WhatsApp, tá? E aí a gente conversa, vê o que pode fazer. Eu sempre digo, quando eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou. Então, se eu puder ajudar, se a igreja puder ajudar, com certeza nós vamos estender as mãos para você. Olha, beijo no coração, não deu nem tempo de colocar, né? Ah, vai colocar ainda, tá bom. Vou esperar aqui ele colocar, para você anotar aí, tá bom? Eu quero agradecer
sua presença. Temos ainda muitos irmãos conectados, obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui na nossa live. Quero pedir mais uma vez que você compartilhe, tá? Compartilhe no Facebook e se inscreva, meu amado, no nosso canal. O nosso canal está devagar, quase parando, né? É porque eu não sou muito da mídia, não, né? Eu apenas faço a obra de Deus. Eu não sou desse que corre atrás de inscrição, não. Mas é importante, porque o nosso canal só vai crescer quando as pessoas se inscreverem. Eu fico imaginando, eu vou fazer uma crítica aqui, que eu também sou crítico, eu sou um teólogo crítico. Eu fico imaginando, irmão, tanta porcaria no YouTube, com milhões, eu estou dizendo, tem vídeos que é uma porcaria, com milhões, sabe, de visualização. Aí uma palavra dessa, que vem direto do trono de Deus, palavra de Deus, aqui ó, palavra de Deus, tá? Base bíblica, tem base aqui de outra coisa não, é base bíblica. Tem 80, 90, 100 visualizações. Isso é uma vergonha. Então, nós precisamos valorizar o que presta, o que é bom. E eu estou dizendo que a palavra que está no canal é palavra de Deus, é palavra estudada, é palavra de Deus, palavra com base bíblica. Inclusive, não são só ministrações minhas. Tem ministrações do Marcelo, tem ministração da apóstola Cláudia, tem ministrações do Thomas, tem ministrações do Erivan Matos, tem ministrações da Francélia, tem muitas ministrações. Mas a gente precisa que esse canal seja mais, né, visto e pessoas mais inscritas, tá bom? Então é o meu pedido aí, pedido final. Aí está o meu número 981668396. Esse é o meu número pessoal para o WhatsApp, para quem precisar de ajuda essa semana, ok? Liga para a gente conversar e ver a possibilidade, tá bom? Se eu não puder, eu vou correr atrás de alguém que possa e a gente se une e a gente se ajeita. Júnior, obrigado, filhão. Misael, estou com saudade de você aqui, vamos programar para a próxima semana você voltar, meu irmão, porque já vamos ter uma aberturazinha aí, nessa semana vão aumentar aí o horário de voltar para casa e depois a gente se acerta nas outras coisas, tá bom? Beijo no coração, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com tua vida, com a tua família e que o Senhor te leve, que o Senhor te traga hoje e sempre. Amém. Beijo no coração, shalom, graça e paz.